Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição da Escola Sabatina. Diferentes tipos de paralisia. Então nós vamos ver que não existe apenas aquela paralisia que aquele homem já há 38 anos sofria com aquilo. Toda a sua história, toda a sua existência. Mas existem outras paralisias. E será que essa paralisia é específica daquele homem? Ou será que abrange nós também? Então, eu acho que chega mais perto de nós, né? É, Mas vamos ver. Que tarefa humanamente impossível Jesus ordenou ao homem com paralisia e quais foram os resultados? para aquele homem que não tinha esperança, ele ouviu uma ordem que para a mente humana parecia absurda, né? Ele escuta Deus falando para ele: levanta-te, tome o teu leito e anda. Mas como que um paralítico, né, vai conseguir se levantar? Então, humanamente era impossível. Mas aquele homem, ao mesmo tempo que ele ouviu, ele fez a ação. E ao mesmo tempo que Deus deu a ordem, ele também deu o poder para que aquele homem conseguisse se levantar e dar testemunho da transformação que Jesus tinha feito na vida dele. Então o resultado foi a cura, né? A cura. Aquilo que aquele homem já não tinha mais perspectiva, conforme nós vimos na pergunta anterior, de ser curado porque ninguém podia lhe ajudar. Agora alguém lhe apresenta e ele crê naquilo e reage, né? É. E o interessante, irmão, é que foi uma cura imediata. Né? Se a gente pensar numa pessoa que está num processo de reabilitação, que perdeu algum movimento do corpo, isso demora muito tempo, né? Tem a fisioterapia, né? Sim. Mas não, foi uma ordem direta, imediata, e aquele homem levantou com pleno vigor. Sim. E essa é a transformação que Deus tem para fazer nas nossas vidas. É uma cura completa, né? Sim. Uhum. Tem um trecho da nota que diz assim: Jesus não lhe dera garantia alguma de ajuda divina. Jesus não apresentou, olha, eu sou o Messias, eu tenho poder. Eu não sei se você já ouviu falar de alguém que anda realizando milagres, ressuscitando mortos, curando os leprosos. Você já ouviu falar dele? Pois é, sou eu. Então, eu estou aqui para fazer um milagre na sua vida. Jesus não apresentou nada disso, né? Não, tanto é que quando ele é questionado depois pelos fariseus, ele... não Olha, sei. foi um senhor, foi um mestre, não sei muito bem. E ele só tem essa confirmação no templo depois. Sim, sim. O homem poderia ter parado para duvidar e questionar, perdendo assim a única chance de cura. Mas ele creu na palavra de Cristo e, ao agir de acordo com ela, recebeu força. Não, peraí, mas você está me mandando curar, mas você percebeu que eu sou paralítico, né? Você entendeu que eu falei que já faz 38 anos que eu estou nessa condição, que eu não consigo sequer me rastejar para chegar ali no tanque. Você entendeu isso? Você é médico? O que você tem aí de milagroso e tal para você me curar? Teriam muitos questionamentos, né? Dúvidas que aquele paralítico poderia ter tido. Mas ele estava tão sedento, né? Ele esperava ajuda, a ajuda chegou. E ele abraçou essa ajuda, abraçou Jesus Cristo, né? Abraçou a mudança que Deus ofereceu para ele. E como fecha aqui esse texto, se ele tivesse questionado, se tivesse duvidado, teria perdido a única chance de cura. Quantas vezes nós perdemos oportunidades únicas na nossa vida por não confiar em Deus de uma forma plena, né? Aqui eu estou focando mais na questão espiritual. Às vezes nós deixamos passar oportunidades áureas, deixamos passar momentos assim preciosos que contribuiriam para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Mas nós, de repente, hoje eu estou muito cansado, não vou para a igreja. Eu estou muito cansado, não vou ler a Bíblia. Eu não quero... fulano que vai pregar? Eu vou ficar aqui do lado de fora conversando com... E às vezes a palavra que aquele fulano que você torceu o nariz quando ouviu o nome dele, talvez o Espírito Santo usaria Justamente aquela pessoa para trazer uma mensagem de ânimo, de conforto, de esperança para você. Então, deixamos de aproveitar oportunidades únicas por conta de ficarmos questionando e não confiarmos inteiramente no poder e na graça de Deus em conduzir os nossos passos para aquilo que é melhor, né? E esse homem se apresenta como um exemplo para nós, né? Sim.
Um grande exemplo, porque ele não questionou, não duvidou, simplesmente levantou e obedeceu a Deus. Amém. Agora, pergunta B. Em que condição espiritual as pessoas que estão separadas de Cristo se encontram? E aqui já vamos ver um pouquinho sobre essa outra paralisia. A gente talvez seja levado a pensar com um olhar de pena, né, para esse paralítico. Nossa, tadinho, tá numa situação tão difícil. Mas na verdade, como pecadores, né, quando Adão e Eva pecaram e nós fomos separados, né, de Deus, todo pecador recebeu essa sentença, essa paralisia, essa incapacidade de chegar até as coisas divinas, sem o auxílio do nosso Senhor Jesus Cristo. Um trechinho de Isaías 1:6 fala que toda a cabeça está enferma e todo coração é fraco. Então a gente não tem que olhar com pena para esse paralítico, porque nós somos eles. Essa paralisia está na humanidade, Sim. né? Todos nós necessitamos do auxílio divino para sair dessa condição. Exato. A nossa condição é exatamente, a condição humana, né? É exatamente a condição daquele paralítico. Sim, Se não tiver uma ajuda externa, alguém que opere um milagre na sua vida, a miséria já é o que está acontecendo. é verdade. Essa situação não será revertida, não será mudada, né? Apenas se tivermos encontro com Jesus. E a semelhança do paralítico, sem questionar, sem duvidar, aceitarmos o remédio que Jesus tem a oferecer. É verdade. Lendo aqui um pouquinho de Romanos também, 7:24, fala: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa postura, né, é a nossa, assim como era do paralítico, né? Nós precisamos recorrer a Cristo para que Ele restaure o nosso corpo, a nossa vida espiritual e também tem aspectos da nossa vida física, da nossa saúde física também. Porque pessoas que estão passando por uma aflição muito grande, elas vão ter uma dificuldade maior de abraçar a verdade. Então a transformação que Deus oferece para a gente, que Jesus oferece, ela é completa. É uma transformação na vida espiritual e também na vida física, na saúde física. Exato, exato. É uma restauração de corpo, alma e espírito, né? Isso. Saúde total. Vamos à pergunta C. Qual é o único remédio para essa condição? Então, vimos que a condição é essa desesperadora, nós já avançamos, porque é impossível nós falarmos apenas Muito ligadinho, né? restringindo aquele detalhe, porque a gente fica ansioso por falar já do remédio, porque é a coisa mais preciosa. Mas a palavra de Deus traz as afirmações, ou complementa essas afirmações, né? Ela diz em Pedro, em Atos 9:34, que Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Então Jesus ele se inclina para a gente, ele vê as nossas aflições, as nossas necessidades e ele oferece essa cura. Da mesma forma que ele ofereceu para o paralítico, ele oferece para a gente também. Ele é o nosso remédio. Certo, exato. E o mesmo Deus que se sujeitou a deixar o seu trono de glória, vir a esse mundo para ter uma vida simples e humilde, e depois de todo esse tempo ainda sofrer com o sacrifício na cruz do Calvário, se ele fez tudo isso, será que ele não estaria disposto a conceder bênçãos a mais à humanidade? Certamente, né? Com E é por isso certeza. que a primeira frase da nota diz assim, as primeiras frases. O Senhor se inclina sobre a pessoa a quem comprou com seu próprio sangue, dizendo com inexprimível ternura e piedade, você quer ser curado? Ele pede que você se levante, desfrute de saúde e paz. Não espere sentir que você está curado. Creia na palavra dele e ela se cumprirá. Muito Isso aí. bonita, né? Muito bonita. E tem uma questão nesse tópico que mostra que Jesus não tem limites. Por mais difícil que seja a nossa situação, por mais longo o caminho que nós tenhamos percorrido para longe de Cristo, Ele é capaz de nos restaurar, mesmo que seja a pior situação. Assim como Ele fez para aquele paralítico que era o homem que estava na pior situação ali. E Ele oferece essa cura para nós também. Ele oferece uma vida nova, Ele oferece a gente sair desse lugar de
de cemitério, desse lugar de dor, para ter uma vida nova, uma vida eterna, uma salvação. É o que ele tem para nos oferecer. Exatamente. Então, nesse segundo tópico, nós vimos sobre tipos diferentes de paralisia. E talvez a paralisia espiritual seja uma condição mais complicada do que a paralisia física, né? Sim. E muitos nesse estado não conseguem, infelizmente, reconhecer a sua condição e perceber que a solução não está dentro de si, mas está fora, está em Jesus. E permitir, sim, que Jesus entre e faça morada na sua vida. Muitas vezes nós até percebemos que estamos paralisados, mas achamos que em algum momento vamos, num estalar de dedos, vamos ter um despertar, em algum momento lá no outro ano, lá no próximo mês, vai acontecer alguma coisa. Não vamos esperar essa coisa acontecer, mas vamos hoje fazer a nossa entrega a Deus. Vamos hoje abrir o nosso coração, permitindo que Jesus remova de nós essa paralisia espiritual, para que nós possamos ter vida e vida em abundância em nosso Senhor Jesus Cristo.